Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos para essa nossa live sobre sexualidade e estética masculina. Bem, acredito que as pessoas devam estar chegando ainda, acabamos de entrar aqui. Bem, sejam todos bem-vindos a essa live sobre estética e sexualidade masculina. Meu nome é Giovanni Aguiar. Algumas pessoas também me conhecem como Sr. Diabolique, o diretor do Nostalgique Cabaré. Henrique, seja bem-vindo. Brutus, Mari, também seja bem-vindos. Todos, bem-vindas e bem-vindos. Bem, então, nessa live a gente vai discutir um pouco sobre sexualidade masculina e também estética. Seja bem-vinda, Ludmila. E a ideia, pessoal, é que todos vocês possam participar dessa live. Então, vocês podem colocar seus comentários, perguntas e questionamentos também. E, enfim, a gente vai conversando aqui sobre esse assunto. Então, a intenção dessa live não é de nenhuma forma falar ou criar alguma verdade absoluta. Na verdade, é que a gente possa refletir e discutir sobre esse tema. Acho que algumas coisas que a gente vai conversar são bastante estão relacionadas aos tabus sobre o corpo masculino, né? Enfim, sejam todos bem-vindos, tá? Então eu vou começar falando um pouco, conversando com vocês, né? E seja bem-vinda Laura, Cleia, Paula. Oi, Paula, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Luiz também. Manu, seja bem-vinda também. Então, pessoal, todos vocês podem colaborar nessa live. Mande seus comentários, suas perguntas, suas inquietações. Vamos então começar. A gente vai discutir, vai falar sobre a questão da sexualidade masculina e também questões estéticas que estão envolto nisso, né? Então eu vou começar falando para vocês que há muito tempo esse assunto é bastante interessante para mim. É um tema que para mim é bastante precioso, né? E quando eu tinha cerca de 20 anos, isso já vão 30 anos, né? Eu me dei conta de, como homem, que eu não tinha conhecimento do meu corpo. Eu não via meu corpo, eu não sabia como era o meu corpo, né? E também não tinha a menor ideia de como era um corpo masculino. Vou primeiro salientar para vocês que eu estou falando dos anos 80, né? Dos anos 80 para os anos 90, quando a gente não tinha internet e também não tinha a possibilidade de não existiam as revistas com ensaios sensuais masculinos na época. Era muito difícil você ter acesso a qualquer tipo de material sobre o corpo masculino, né? Ao contrário que já existia há muitos anos, há muito tempo, revistas com ensaios sensuais femininos. Bem, então eu me dei conta que eu, como homem, não sabia como era o meu corpo, né? Então eu fui fazer um ensaio de fotos, não um ensaio artístico, mas um ensaio de fotos, assim, de uma forma mais fria, onde eu tirei fotos do meu corpo de frente, de lado, de costas, né? E foi uma surpresa incrível me dar conta de como era o meu corpo, né? Eu lembro de poder reconhecer algumas partes do meu corpo que eram muito femininas e que eu não tinha a menor ideia disso, né?
Bem, o tempo foi passando, né? Esse assunto sempre foi um assunto bastante que sempre teve na minha dança, né, e na minha vida. Como dançarino, então, eu passei por algumas situações bastante interessantes, que hoje eu vejo dessa forma, mas foram bastante complicadas, né, em alguns momentos da minha vida, como, por exemplo, os meus relacionamentos afetivos, meus relacionamentos sexuais, as pessoas me viam como um homem afeminado, né? Então isso foi uma das coisas logo quando eu comecei a minha vida sexual que me foi dito, né? Que eu era um homem afeminado. E aí eu fiquei pensando, o que seria bem isso, né? O que seria ser um homem afeminado, né? Claro, eu fazia dança e, e a dança sempre teve presente na minha vida, né? Desde muito cedo, desde os meus 17 anos de idade. Então eu fiquei curioso sobre isso, né? Como é ser um homem afeminado? Só que isso era dito sempre de uma forma pejorativa, né? Então os homens falavam de mim isso, né? Não as mulheres, mas os homens, né? Então eu digo assim, eu me considero um heterossexual, e os ex-namorados das minhas namoradas, eles falavam assim para elas: como que você tá saindo com esse cara que é afeminado, né? Então isso era uma questão que era muito curioso, né? Bem, o tempo foi passando, né? Então eu continuei pesquisando por que o corpo masculino, por que o meu corpo é afeminado, né? Por que eu sou afeminado, né? E eu comecei a descobrir algumas coisas que as pessoas, que de alguma forma estava dentro desse imaginário da cabeça das pessoas, né? Então, para quem está chegando agora, meu nome é Giovanni Aguiar, eu sou diretor do Nostalgic Cabaré, também conhecido como Sir Diabolique, Alexandre, Danilo, Yoshida, todos sejam bem-vindos. Aqui é um espaço para a gente conversar e discutir. Eu estou contando um pouco da minha história e nessa live que é sobre sexualidade e estética, né? Então, eu comecei a perceber que essas pessoas associavam um corpo feminino, um corpo masculino, feminino, porque eu era pequeno. A minha estrutura física é pequena, né? Eu não tenho ombros largos, eu não tenho quadril largo, né? O meu corpo não é tão quadrado, né? Não é tão reto, né? E então eu comecei a encontrar também outros homens e outras pessoas que também sofriam essa visão, que por ser pessoas que têm um corpo pequeno, né? Eu tenho 1,70 m, não sou necessariamente baixo, mas o meu corpo é estreito, né? Então as pessoas associam isso, se o homem é muito magro, a um corpo afeminado, né? Ou feminino, né? Isso poderia ser uma qualidade, né? Mas na verdade sempre foi dito para mim como com um certo ar de preconceito mesmo, né? Ou de tentar desvalorizar, né? Bem, alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Rai, seja bem-vinda. Vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? E então na dança, isso é muito curioso porque na verdade as pessoas são, os corpos masculinos, eles
não é que eles são parecidos, mas cada atividade física produz um corpo aparentado, né? Então, os meus colegas dançarinos também todos eram mais ou menos parecidos comigo, né? Então, na dança eu encontrava esse lugar de como eu posso dizer, um lugar de reconhecimento, né? De pertencimento, melhor dizendo, né? Bem, uma outra experiência que eu queria dividir com vocês sobre a sexualidade e a estética masculina, né, é que ultimamente uma coisa tem chamado bastante a minha atenção, né, com relação ao corpo masculino. Então, no Nostalgic, a gente tem apresentações femininas e masculinas, enfim, apresentações com homens e com mulheres, né? E inicialmente no Nostalgic, quando você tinha uma apresentação de um homem que era, como eu vou dizer isso, que tinham características não tão femininas, deixa eu tentar refazer. Desde o início do Nostalgic, a gente sempre teve a participação de homens e mulheres se apresentando. E a gente já teve alguns artistas que fizeram parte do Nostalgic que tinham uma forma de dançar que trafegava entre a questão do gênero, né? Essas pessoas eram muito bem aceitas pelo público masculino. E eu posso falar especificamente do Guigo Alves, que é um excelente dançarino, um dançarino incrível. E o público masculino aceitava essa dança mais feminina que ele propunha, né? Mas quando tinha a apresentação de um homem que era visivelmente, vamos dizer assim, hétero, né? Que era uma dança era uma dança hétero, a única forma que eu posso dizer isso para vocês. Os homens tinham uma reação muito engraçada. Eles viravam de costas. Eles falavam coisas assim: estava ótimo e agora acabou o show, né? Coisas assim. Então é muito engraçado essa dificuldade do homem em ver o corpo masculino, em ver uma apresentação masculina e receber isso. As mulheres têm uma facilidade maior, elas conseguem admirar uma apresentação feminina, uma apresentação de outra mulher, melhor dizendo, né? Sem que isso seja um tabu, um problema. Agora, os homens ainda tem uma dificuldade. No cabaré, no Nostalgic, isso tem mudado ao longo dos anos, né? E agora realmente isso não acontece mais, a gente não vê mais esse tipo de manifestação. Acho que a gente está, de alguma forma, ajudando as pessoas a entender que a sexualidade não precisa ser temida, né? Que todo mundo tem a sua, né? E não é porque você acha bonito ver um homem dançando que você vai mudar a sua orientação sexual, né? A orientação sexual é uma coisa muito mais profunda, né? Mas é engraçado, é curioso isso, né? A dificuldade que os meninos têm de ver outros meninos dançando, né? Ou outros meninos, ou corpo, ou nu de um outro homem, né? Porque na verdade ele está olhando para o corpo dele também, né? Foi isso que eu descobri ao longo do tempo, né? Quando eu olho para um homem se apresentando, um nu masculino, eu estou olhando para o meu corpo também, né? Eu estou aprendendo a reconhecer o meu corpo. E no universo dos homens, esse é um lugar que é complexo, né? A gente não tem essa intimidade com os nossos colegas, com os nossos amigos, né?
Normalmente os homens não se tocam muito e, enfim, se aproximar de outro homem é muito difícil. Eu digo assim, por exemplo, teve uma época que veio um artista italiano para cá, o Camilo Vacalebre, e ele tem o hábito, por ser italiano, de andar de braço dado com homens ou com mulheres, né? E teve uma vez que a gente estava na usina e ficava na Asa Sul e a gente saiu no comércio, né? E ele me deu o braço e eu dei o braço para ele e a gente foi embora, né? Isso tem um bocadinho de tempo, acho que era 2000, a usina é de 98, né? E isso foi um choque para as pessoas na rua, né? Aí me faz pensar também, né? A gente aceita, por exemplo, duas mulheres de uma certa forma demonstrando uma certa intimidade, né? Mas dois homens não. Dois homens não podem, eles não podem ser amigáveis, eles não podem ser colegas, eles não podem ser carinhosos um com o outro, né? Que louco isso, né? Bem, algumas pessoas estão chegando agora, gente. Jorge, Jéssica, Josie também. Enfim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário sobre o que eu estou falando, fiquem à vontade, tá? Essa live é justamente para a gente conversar sobre esse tema. Não é para eu ficar falando aqui. Posso ficar falando o tempo inteiro, não tem problema, mas eu quero compartilhar com vocês e ouvir também o que vocês pensam, né, sobre esse tema, que é a sexualidade estética masculina. Então eu estava falando dessa relação entre os homens, né, que é mais difícil do que a das mulheres, que é o contato físico, né? Demonstrar carinho, né? E por que demonstrar carinho entre os homens é uma coisa mais é menos aceita socialmente, né? Eu lembro também algumas vezes eu fui no cinema ver um filme e tinham dois homens se beijando. Nossa, a plateia tinha um negócio, né? Eu lembro do Senhor dos Anéis, o filme do Senhor dos Anéis, eu estava até revendo ontem, né? Tem várias cenas entre o Frodo e o Sam em que eles são muito amorosos um com o outro, né? Eles estão passando por uma jornada em que a vida de um está na mão do outro, né? Enfim. E eu lembro no cinema, nas cenas finais, assim, que toda vez que tinha alguma demonstração de carinho, de afeto um pelo outro, nossa, a plateia fazia piada, a plateia ria, a plateia já fazia piadinhas, já fazia brincadeiras, né? Enfim, então ainda é um tabu muito grande. Lá no Nostalgic, quando a gente tem sido muito feliz, na verdade, no Nostalgic, sabe? Eu danço uma coreografia no Splash com um outro rapaz e a gente e é uma cena amorosa. O Ronaldo está perguntando aqui, queria saber como são os ensaios nessa parte de estética, as roupas que vocês usam são lindas, já gerou algum impacto para os dançarinos ou até mesmo em alguma apresentação? Então, Ronaldo, olha, eu estava falando exatamente isso. A gente tem uma coreografia no Splash, né, que é um duo que eu fiz propositadamente, um duo amoroso entre dois homens, né? Eu faço um desses rapazes e num determinado momento tem um beijo, né? E a aceitação do público tem sido incrível com relação a isso, sabe? As pessoas têm tido uma aceitação muito grande. Aí, o Ronaldo teve no Splash. Então, você deve lembrar dessa cena, é uma das últimas do espetáculo, né? Então, assim,
a gente tem tido uma aceitação muito grande, né? Mas fora do Nostalgic, parece que o Nostalgic é uma bolha, onde as pessoas se permitem a certas coisas, assim como no carnaval, né? No carnaval a gente se permite um monte de coisas que normalmente a gente não faz socialmente, né? Fora daquela festa, né? É um pouco assim como a diferença entre o biquíni e o sutiã. O biquíni e a lingerie feminina, por exemplo. O que ela tampa é praticamente a mesma coisa, mas ninguém sai de lingerie na rua, né? Mas você pode ir pra praia de biquíni, né? Mas, enfim. Então, é um pouco isso. Lá no Nostalgic, é meio que uma bolha, sabe? Foi, então, Ronaldo, sempre tem sido assim o retorno das pessoas com relação a essa cena do Splash, sabe? As pessoas ficam muito emocionadas e elas têm uma reação muito positiva, né, nesse sentido. Mas como que acontecem os ensaios, né? Agora a gente vai entrar numa nova fase no Nostalgic, onde a gente está trabalhando uma série de números masculinos. Por isso também eu estou aqui conversando com vocês, né? Então a gente tem estudado várias formas de expressar a sexualidade masculina, né? Sem nenhum, assim, sem colocar valor. A gente tem visto de A a Z vídeos, buscado estudos, enfim. E o que a gente busca no Nostalgic é encontrar novas formas de expressar a sensualidade, né? Tanto masculina quanto feminina, né? Então, assim, eu tenho um solo que chama Under Skin, que é um solo muito diferente do que a gente trabalha no Nostalgic, né? É um solo que vem da dança contemporânea, mas que tem toda a linguagem do cabaré, e eu começo eu começo com uma dança masculina e depois eu vou passando por uma dança bem mais feminina, eu termino de salto alto, meia, sete oitavos, enfim. E eu queria justamente poder mostrar com esse solo que um homem pode ter esses dois lados, né? Então, a minha ideia não é me travestir, né? A minha ideia é mostrar o feminino que está dentro de mim, né? O meu lado feminino, né? Bem, então, e nessa pesquisa que a gente tem feito agora, ultimamente, para criar os solos masculinos, a gente tem se deparado com alguns tabus, né? E que tem sido bem curioso, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas partes do corpo masculino que não são muito permitidas, né, de serem vistas, ou a maneira como ela pode ser vista, ela está condicionada a algumas referências ou, não sei, preconceitos. Talvez, não sei bem, mas, por exemplo, uma mulher nua, de frente ou de costa, mostrando os seios, mostrando o órgão sexual, mostrando o bumbum, não é um problema, né? Acho que socialmente as pessoas aceitam isso como uma forma artística, né? Mas a gente tem descoberto que com o homem não é bem assim. Então, por exemplo, o órgão sexual masculino, ele não tem essa liberdade. Talvez até as meninas que estejam ouvindo eu falar isso vão falar assim, não, claro, não, mas não é bem assim que funciona, sabe?
algumas pessoas falam que é agressivo, né? Então é ruim para mim como homem ouvir que eu tenho uma parte do meu corpo que é agressiva, sabe? Não é muito legal isso, sabe? E a bunda masculina também, apesar de ser também uma área que as mulheres admiram muito, né? Os homens também admiram muito, mas é uma área que é delicada, porque assim, ela muitas vezes está associado a ela nem sempre é bem aceita pelas mulheres, porque elas estão ligadas a bunda masculina está ligada, desculpa, mas eu vou ter que falar desse jeito, não estou conseguindo falar de outro jeito, mas está ligada a uma homossexualidade, a uma região erótica que está muito mais ligada à curiosidade masculina, né? Então, assim, a gente está pensando muito como fazer isto, né? Para que a bunda masculina possa ser admirada por todos, né? Por mulheres e por homens, né? A Paula fez uma coisa aqui. Ela colocou um comentário, desculpa. Choca mais as pessoas o orgasmo sexual masculino. Choca mais as pessoas o orgasmo sexual masculino. Paula, nunca tinha pensado nisso, porque eu sempre ouvi mais sobre o órgão mesmo, né? Inclusive, a gente sabe que historicamente as estátuas romanas foram, né? O órgão sexual masculino foi decepado, né? E durante uma época, né? Já a mulher mostra é sempre mais ok, já o homem ficar nu é absurdo. Então, Paulo, é isso que eu estou colocando, entendeu? Por que é absurdo, né? Porque o nu não necessariamente está relacionado ao orgasmo, né? Então, por que o órgão masculino ele é visto como agressivo, né? É, o que eu quero dizer disso é que assim, é que para nós homens, né? Pelo menos para mim, poxa, eu não queria que meu órgão sexual fosse agressivo, sabe? Eu não estou comparando com as mulheres, eu não estou comparando com o órgão sexual feminino, né? Eu só estou falando que assim, bem, eu particularmente não acho o meu órgão sexual agressivo, né? Eu posso até falar que às vezes implantes de seios femininos é bastante agressivo, né? Às vezes aquilo os seios femininos eles são tão grandes que enfim, que chegam primeiro que a pessoa. Então, será que é porque o órgão masculino é externo? Sabe, eu não sei por que algumas pessoas acham o órgão sexual masculino agressivo, né? Mas eu gostaria que não fosse assim, entende? Porque é a parte do corpo masculino e ele é muito importante, né? E ele é tão importante também porque ele é uma das formas de você sentir prazer, né? E quando a gente tem essa ideia de que é algo feio, é algo escroto, né? É algo agressivo, a gente algumas pessoas podem acabar se sentindo reprimidas, né? Com relação a isso, né? Então, por, gostaria de, se alguém puder me ajudar aí, poder entender por
que o órgão sexual masculino é visto como algo agressivo, né? Se alguém puder me ajudar colocando a sua opinião aí, seria bastante rico. O Luiz aqui está morrendo de rir. Felipe entrou agora. Sejam bem-vindos. Tá? A gente está discutindo sobre estética e sexualidade masculina. Creio que seja, porque o falo é um símbolo de poder e quando está à mostra, acaba intimidando o espectador. Será? Né? Então, será que é o jeito? Será que é a forma como ele é apresentado? Né? Porque eu acho que a agressividade, ela não está na forma, né? Ela está na maneira como você apresenta as coisas, né? Acho que talvez isso seja mais plausível, né? Porque qualquer coisa pode ser agressiva, né? O meu gato é lindo, eu tenho vários gatos, eu tenho uma gatinha que é linda, o dia que ela tá agressiva, meu Deus, ela vira um bicho, né? Vira uma coisa. Então, assim, eu acho que talvez esteja muito mais relacionado como isso é apresentado, como é visto para as pessoas, como as pessoas encaram isso, né? Bem, mas vamos seguir um pouco então. Isso é uma questão que eu acho que é rico para todo mundo pensar, né? Sobre essa questão. E tem também a outra questão que, saindo então do falo, né? Indo para a bunda masculina, né? Então, como a gente pode apreciar essa bunda sem preconceito? Sem a gente ter uma ideia pré-concebida, entende? Como a gente pode ver o corpo masculino, quando você fala, por exemplo, aqui de ser intimidador, né? É porque a gente está agregando algum valor e algum sentido nisso, né? Como que a gente pode apreciar o corpo só pelo que ele é? Ou seja, um corpo, entende? Seja feminino ou seja masculino, né? Esse corpo, ele também, em algum momento, ele vai ser objeto de desejo de alguém, né? E se a gente pensa dessa forma, se a gente pensa em apreciar ele sem a gente agregar valor ou sem a gente colocar simbolismos, né? Permite que a gente possa apreciar esse corpo sem pré-conceitos já estabelecidos. De qual forma acha que o pênis pode ser apresentado sem ser agressivo? Então, o que eu estava falando é isso, né? Eu já vi vários espetáculos de dança contemporânea em que as pessoas estão nuas, né? E pensando agora aqui, bem, e não era agressivo, né? Acho que a questão é como você apresenta o corpo masculino, sabe? Tem um fotógrafo, Mapplethorpe, que é maravilhoso, norte-americano, ele tem fotos incríveis, sabe? Foi um dos primeiros fotógrafos a fotografar o corpo masculino como ele é, sem romantismo, né? Enfim, e sugiro quem puder procure porque é uma referência muito legal, entendeu? É um fotógrafo sensacional. Então, eu acho que, para mim, e essa vai ser o desafio, e é o desafio que a gente apresenta no Nostalgic, né? É apresentar agora o corpo masculino para o público, de uma maneira geral, né? Eu posso te falar também de como foi a construção desse duo, né? E de algumas coisas que a gente trabalha no Nostalgic, né?
Então, assim, a minha ideia com esse duo, que eram dois homens que amorosamente se tocam, né, e tem um beijo, inclusive, nesse duo, era falar sobre sobre uma possibilidade amorosa entre dois homens, tá? E quando eu mudo o meu foco de criação para isso, e o meu foco de criação não está na sexualidade, não está no corpo em si, as pessoas entendem a mensagem e aí fica mais fácil das pessoas receberem isso. Então, o que eu quero dizer assim, um corpo nu, qualquer que seja, que não tem um sentido por trás, né? Ele não encontra um eco emotivo, cognitivo nas pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando as pessoas percebem que você tem uma intenção outra, uma intenção maior por trás e que o corpo está a serviço daquela mensagem, a forma dele ser recebido fica muito mais fácil, né? Então é isso que eu percebo no Nostalgic. Então lá no Nostalgic, em muitos momentos, é isso que a gente está tratando e tentando levar para as pessoas. Então, eu lembro também, eu sou mestre numa técnica de dança que é o contato e improvisação. É uma dança que surge a partir do contato físico entre uma ou mais pessoas que podem tocar qualquer parte do seu corpo, né? Quando você está apresentando, ou quando você está treinando, ou quando você está se iniciando nessa dança, você percebe que a sua mente passa a ser observadora e que no processo ela não está julgando. Ela não está julgando se eu toquei no joelho, se eu toquei no braço, se eu toquei nas costas da pessoa, se eu toquei na cabeça. Ela não está funcionando de uma forma analítica, entendeu? E isso faz toda a diferença, porque aí o meu corpo passa a ser uma ferramenta para outra pessoa com quem eu estou dançando. Uma ferramenta da experiência de vida dela. E não passa a ser um instrumento deixa eu ver como eu vou falar isso, um instrumento de sexualidade. Acho que a principal, o Ronaldo está fazendo um comentário aqui, acho que a principal causa desse tabu é cultural. Para a sociedade é super normal ver uma mulher usando pouca roupa. Vemos isso até em propagandas de cerveja. Isso desde a infância. Sim, Ronaldo, sim. Acho que o homem não tem essa visibilidade, por isso acaba sendo visto dessa forma. Então, pois é. Então, aonde que os homens têm essa visibilidade, né? Essa visibilidade ele só encontra no universo gay. Então, por exemplo, as revistas, toda a produção de material e conteúdo de sexualidade masculina ou de nudez masculina é produzida para outros homens que gostam de homens. Aí eu me pergunto, meninas, né? Se coloquem, né? Vocês também gostam de homens. Não todas, algumas gostam de mulheres. Mas as que gostam de homens, ou até as que gostam de mulher, mas que gostam de apreciar o corpo masculino, vamos lá, reivindiquem, busquem esse espaço, entendeu? Busquem uma maneira, uma forma de que vocês possam também apreciar esse corpo masculino. Ok?
Ok, gente, entende? Isso que o Ronaldo estava falando, eu não, assim, se a gente for buscar porque tem toda uma sociedade machista, parará, parará, parará. Mas agora pode ser diferente, vamos fazer diferente, né? Então, meninas, sabe, deem espaço também para que o corpo masculino possa ser apreciado, né? E que a gente também possa experimentar a nossa sexualidade. Vou contar um outro episódio também, né? Eu dou aula de dança sensual para homens e para mulheres, né? Nas aulas de dança sensual para as mulheres, eu tenho que mostrar os exercícios para elas. E, portanto, eu tenho que andar de salto alto, né? Eu tenho que colocar um salto. E isso para mulheres com quem eu me relacionei no passado era um problema. Era muito difícil delas lidarem com isso, né? Então, e também tem outras coisas, né? Vamos falar então aí desse momento que é o momento em que o homem se fragiliza, né? Na nossa sociedade hoje ainda não é possível isso. Ainda tem uma cobrança muito grande para os meninos de cumprir esse papel social, né? Ainda do provedor e tal, mesmo que não seja o provedor, mas que para os homens é muito difícil se fragilizar, né? E isso gera uma masculinidade tóxica. Não é só a questão do você não pode chorar, você não pode, homem não chora, não é só isso, né? Tem várias outras coisas também que para nós homens é difícil, porque foram séculos e séculos onde a gente é induzido, a gente é treinado, né? A criação que eu tive é totalmente diferente da criação que a minha irmã teve, por exemplo, né? Então a gente é treinado para agir dessa forma, né? Então, assim, a gente também precisa de apoio e suporte para alcançar esse lugar, para que a gente possa se fragilizar, né? Tem muitas coisas também com relação à sexualidade, né? Masculina, que muitas vezes não são permitidas, porque são coisas que se o homem fizer, ele vai ser visto de uma forma pejorativa, a masculinidade dele vai ser colocada em jogo, né? Então, seja por mulheres, seja por homens, né? E isso a gente encontra tanto no universo hétero quanto no universo homossexual também, né? Então, existe uma expectativa, Neide, o universo escolar é muito cruel para tudo, né? Tudo que a gente não precisa aprender, a gente aprende na escola, né? Mas, pensando agora que somos adultos, né? Eu estou aqui nos meus 50 anos, todo mundo que está aqui nessa plataforma é adulto, a gente tem que fazer diferente, né? A gente precisa encontrar, não dá pra gente olhar para trás e falar a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da escola, né? Ok, isso marcou, né? Marca todo mundo, né? Mas a gente precisa tentar encontrar outros caminhos, porque senão nunca vai mudar. Entendo isso, me amarro em dançar, e a moça que eu fiquei no passado achava super estranho esse fato. Achava super estranho eu falar que ia sair para ensaiar. Acho rola um preconceito. Ronaldo, olha, eu te falo que assim, a minha vida sempre foi dançar, né? E eu passei por muitas situações de não aceitação da minha profissão, de quem eu era,
né, de quem eu sou, na verdade, de quem eu era, não, de quem eu sou, né, por essa dificuldade de abrir um espaço para a sexualidade masculina mesmo, né. Tudo isso que a gente está falando, o que gera essa dificuldade, né? Medo. Tudo isso a gente pode reduzir numa única palavra: medo. Medo de ambos os lados, né? Medo do que eu não conheço, medo de quem eu não sei exatamente quem eu sou, porque à medida em que você vai tendo autoconhecimento, esse medo vai ficando muito menor, né? Então, o autoconhecimento é fundamental e isso é uma coisa que os meninos precisam procurar mais, sabe? Eu vejo nos grupos de trabalhos físicos e terapêuticos, né? Mas os trabalhos físicos de autoconhecimento, nossa, 80%, 90% da turma é de mulheres. Os meninos não estão lá, né? Quando eu abro um curso de dança sensual masculina, não é nem metade. A turma não tem nem metade do número de pessoas que tem uma turma para mulheres do mesmo curso. Então, meninos, cara, e meninas, né? E meninos e meninas, todos nós, vamos lá, incentiva o seu parceiro, o seu colega, o seu companheiro a buscar esse caminho de se autoconhecer. Isso é muito importante, né? A gente faz isso, eu faço isso em arte, né? A dança me salvou muito em muitos momentos da minha vida. É muito terapêutico. O meu trabalho artístico não pode ser terapêutico, o resultado final, mas o processo é terapêutico, porque todo artista precisa passar por um crescimento. É a jornada do herói, né? Você começa de um jeito, você vai terminar de outro. Todo o processo artístico feito de verdade, ele modifica o indivíduo, né? Se isso não acontece, é porque realmente você não tem, esse processo é tão frágil que na ponta não tem o que você falar para as pessoas, né? Então, a mensagem que eu posso reforçar aqui nessa live é que é muito importante, meninos, muito da violência, inclusive, perpetuada pelo universo masculino, vai diminuir demais quando as pessoas puderem se autoconhecer e que essa sexualidade possa ser expressada, né? Então, voltando à questão estética, né, que é um dos temas aqui da nossa live, então é um desafio, como homem, estar à frente de um grupo ou estar me apresentando num grupo que é um grupo que expõe a sexualidade, né? Então, isso é um desafio enorme para a gente, para todos nós do elenco do Nostalgic, né? E agora, como eu falei, a gente vai entrar numa fase onde essa pesquisa vai afunilar muito na direção dos homens, né? Do masculino, né? E no masculino que está também nas meninas, né? Isso foi uma discussão que a gente teve, inclusive, numa das nossas reuniões, né? O masculino também está nas mulheres, né? E toda vez que a gente se apresenta, as meninas têm alguns protocolos que elas seguem, né? Que não deixam essa masculinidade vir à tona, né? Não deixa ela. Então, muitas vezes
Não é uma questão da direção, mas muitas vezes é uma questão individual, que cada um busca esse lado, esse lugar onde é mais confortável, né? Então, é claro que para mim o lugar mais confortável é a minha masculinidade. Mas quando eu tenho a possibilidade de expressar a minha feminilidade, se torna muito poderoso como linguagem artística. Então, isso é algo também que a gente tem agora incentivado também as meninas a fazerem, né? Eu lembro de um workshop em 2011, eu organizo também o Festival Internacional da Nova Dança. Em 2011, a gente teve um festival todo voltado para questões de gênero e sexualidade. E foi aí que nasceu o Nostalgia Cabaré, dentro do Festival Nova Dança. Mas além do Nostalgia Cabaré, a gente tinha apresentações formais de dança contemporânea e nova dança no teatro, enfim. E eu trouxe uma artista que infelizmente já faleceu, escocesa, Diane Thor, que ela, naquela época, em 2011, ela já tinha um workshop há 20 anos chamado Drag King, que era ensinando as mulheres a se vestirem como homens para descobrir tanto o feminino quanto tanto descobrir a sua feminilidade quanto a sua masculinidade. E aí eu vou contar para vocês a primeira aula, como que foi. Obrigado, Neide, obrigado. Eu também estou adorando a participação de vocês aqui. O primeiro dia de aula, como era um workshop que as mulheres iam se vestir de homens, né? A Diane Thor pediu antecipadamente que essas mulheres que estavam lá no curso trouxessem roupas masculinas, que elas iam se vestir de homens, né? E aí as pessoas trouxeram e espalharam essas roupas no chão. E a Diane Thor ficou olhando aquelas roupas e, gente, numa boa, era tudo roupa de mendigo. Era as calças mais esfarrapada, mais furada, umas combinação mais de qualquer jeito, enfim. Aí a Diane Thor disse uma coisa que eu acho que fez todo sentido para as pessoas do workshop. É esse o homem que vocês querem ser? Ou é isso que está no imaginário de vocês? Né? Então, a gente sabe que existe uma ideia de que o homem, quando vai se vestir, faz qualquer coisa, né, e tal, e não importa muito e tal. Não pode ser assim, né? Por que a minha namorada se produz inteira, ou o meu namorado se produz inteira, né? E eu vou sair com ele com a camisa do time de futebol, entendeu? Enquanto ela está de vestido, o que custa você botar uma camisa de botão, ou sei lá, gastar um pouco mais de tempo para se preparar para esse encontro que você vai ter,